Olá, meus amigos, beleza? Tudo certinho? Vamos iniciar mais uma aula, desta vez mudando um pouco aqui o foco, né? Não estamos mais agora concentrados na questão de estruturação do texto, né? Agora entraremos num aspecto que também é motivo de avaliação pela banca examinadora. São os aspectos visuais com relação à apresentação do texto. São os cuidados que temos de ter ao redigir o nosso texto, tá? Então eu também não fui contemplado com a bênção divina aí de ter uma letra bonita, então tenho de me esforçar, de caprichar na hora da prova para conseguir apresentar aquela letra legível. Então, se esse também é seu caso, certamente você terá de treinar bastante e tomar esse devido cuidado, né? Despender um pouquinho mais de tempo para conseguir entregar um texto com uma legibilidade boa, tá? Então, a legibilidade é um dos aspectos de avaliação da banca, né? Obviamente que entregando aquela letra que a banca consiga entender, não terá problema algum. Agora, alguns candidatos ainda entregam um texto com aquela letra de médico, de difícil compreensão, e temos visto algumas apenações nesse sentido, tá bom? Temos aqui diversos aspectos a serem visitados para podermos debater aqui, tá? Então, o meu intuito é esclarecer todos esses aspectos. Há algumas técnicas específicas e eu gostaria que vocês dominassem essas técnicas para saber como entregar um texto impecável, bem apresentável ali à banca examinadora. Tá bom? Certinho? Vamos iniciar então. Primeiro aspecto que eu chamo a atenção aqui, pessoal, é o tipo de letra, tá? Muitos alunos me fazem essa pergunta, né? Se podem redigir o texto em letra de forma. E a resposta é sim, pessoal. Sim, pode. Você pode redigir com letra de forma, desde que o edital não exija expressamente o uso da letra cursiva. Isso daqui acontece muito em concursos da área militar e que você diferencie com clareza as letras maiúsculas das minúsculas. E aqui é o aspecto mais importante, pessoal. Diferenciar com clareza as letras maiúsculas das minúsculas, né? Já tivemos aluno aí que teve mais de 14 apenações no mesmo texto porque escreveu com letra de forma e não se atentou aí para diferenciar as letras maiúsculas das minúsculas, ou mesmo deixou muito próximo a maiúscula da minúscula, e a banca teve dificuldade de compreender, né, se o aluno realmente empregou uma letra maiúscula ali naquela palavra e apenou o candidato, tá? Então esteja muito atento com relação a esse aspecto. Se for utilizar a letra de forma, deixe essa diferenciação bem clara aí à banca examinadora. Vamos visitar um exemplo. Olhem só este exemplo aqui de um aluno nosso. Perceba que o aluno ele escreve com letra de forma o texto inteiro, mas a presença das letras maiúsculas aqui, né, a presença está evidente, tá? União, né? A demanda aqui após o ponto final, tá? Federação aqui também com F maiúsculo, né? Então perceba que quando há um emprego aí da letra maiúscula, o aluno realmente ele diferenciou bem. Se você for optar por escrever com letra de forma, por favor, siga esse exemplo aqui para não sofrer apenação indevidamente, tá? Tamanho da letra, pessoal, com relação ao tamanho da letra. Agora, que tipo de letra receberia melhor avaliação caso precisasse corrigir centenas de dissertações sobre o mesmo assunto em um curto espaço de tempo, né? Letra A, um texto escrito com letras muito pequenas, né, para caber tudo lá dentro do texto. Um texto com letras enormes, né, eu não domino muito o conteúdo, então eu vou colocar uma letra bem grande para poder ocupar todo o espaço ali das linhas disponíveis, ou um texto com letras médias legíveis, né? Então eu tenho certeza que a letra C aqui de longe é a melhor opção para nós, tá? Então, pessoal, tenha harmonia com relação ao tamanho da letra, tá? Muitas pessoas começam com a letra grande, terminam o texto com a letra pequena, ou o contrário. Começam com o texto com a letra pequena, finalizam o texto com a letra grande. Não tem uniformidade. Então, a letra que você iniciar o seu texto, seja fiel a ela e a mantenha ao longo de todo o texto, tá? Então, é muito importante ter essa uniformidade ao longo do texto, tá?
para a banca não apenar você nesse quesito de apresentação. Esteja sempre atento ao fechamento do texto, né? Aqui eu chamo a atenção num aspecto bem peculiar, porque o fechamento do seu texto, lá no fechamento do texto, normalmente é aquele momento que a gente ou faltam linhas ou sobram linhas, né? E a gente costuma alongar a letra ou reduzir o tamanho da letra. Então, muito cuidado, esteja atento ao fechamento do texto, pois como você estará próximo da última linha disponível, a tendência é ir diminuindo o tamanho da letra para que o parágrafo conclusivo não fique prejudicado. Então veja que nessa figura o que deve ser evitado. Obviamente que é uma figura ilustrativa. Perceba que a gente começa com a letra grande, né? Vai até aqui, ó, normalmente. O candidato mantém ali o tamanho da letra. A partir daqui ele já visualizou que está próximo, né, da 30ª linha aqui, ó, está chegando próximo da 30ª linha. E aí começa a diminuir o tamanho da letra. Vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Viu que a coisa apertou e a partir daqui, pessoal, diminui ainda mais a letra. Tá? Então o texto começa com a letra grande e vai terminando com a letra pequena. Meus amigos, muito cuidado. Não façam isso não. Tá? Não façam isso não. Tentem resolver esse problema por meio da escrita. Tentem ser concisos ou desenvolver um pouquinho mais o seu texto. Vão sempre tentando pegar esse feeling, né? Vamos dizer assim, essa característica, dominar essa técnica de olhar ali para a última linha e saber exatamente como articular o seu texto para cravar ali na última linha, né? Ou uma linha antes, né? Só não pode ultrapassar. Então esteja muito atento com relação ao tamanho da letra para ela não oscilar ao longo do seu texto, tá bom? Vamos avançando. Agora eu chamo a atenção de vocês com relação aos espaçamentos. Um exemplo do que não se deve fazer, tá? No momento da paragrafação, você tem de deixar esse espaçamento aqui, tá? De acordo com o manual de redação oficial, ele tem em torno de 2,5 cm, tá? De 2,5 cm. Entretanto, aqui é porque aqui na figura a gente não tem como avaliar. Mas esse espaçamento aqui chegou a ter 3,5 cm. Eu tive a oportunidade de medir lá na folha de papel, tá? Então, muito cuidado, pessoal. Não deixem passar de 2,5 cm. Procurem sempre manter essa regularidade aqui, ó. Às vezes 1,5 cm, 2,5 cm é o suficiente, né? No máximo 2,5. Não queiram colocar aí 3, 3,5, 4, porque a banca pode apenar o candidato com relação a isso daí. Tá? Então, aqui o que não se deve fazer, tentem seguir essa padronização. Uma dica que eu trago a vocês é o seguinte: a caneta, aquela caneta que vocês vão utilizar lá no dia da prova, caneta com material transparente, com aquela tampinha, caneta Bic, a pontinha da tampa da caneta, né, tem um corpo ali da tampa que você encaixa, e tem a pontinha dela. Aquela pontinha, ela costuma ter 2,5 cm, próximo de 2,5 cm. Você pode utilizá-la ali para medir esse espaçamento na paragrafação, tá? Então mantenha a uniformidade. Principalmente se você colocou um espaço no primeiro parágrafo, obviamente você vai colocar, respeite aquele espaço para todos os outros. Tem uma linha, né, vertical ali entre esses espaçamentos. Tem gente que coloca um espaçamento com 3 centímetros, outro com 1, outro com 4, e aí fica aquele texto todo torto, né? Então tenham essa uniformidade ao longo do texto de vocês, tá? Outro ponto que merece atenção é a existência de espaços ao final das linhas. Cuidado com isso, pessoal. Siga as regras de translineação. E evite espaços desnecessários em seus textos, tá? Que espaços são esses, professor? Reparem bem aqui, ó, ao final da linha 13, né? O candidato, ele não tocou aqui a margem direita, ele deixou esse espaço. Só evitem esses espaços, não façam isso. Percebam que a próxima palavra seria exigem. Aqui caberia perfeitamente, pelo menos 2 sílabas, e aí eu fazia aqui a translineação
escreveria aqui apenas gen para finalizar a minha palavra, tá? Então, não deixem esses espaços aí ao longo do seu texto. Utilize as regras de translineação. Professor, não sei o que são regras de translineação. É exatamente isso que nós vamos verificar aqui agora. Translineação é a quebra de uma palavra ao final de uma linha, quando ela é muito comprida para se ajustar ao espaço disponível. Nesse caso, apenas parte da palavra é grafada nessa linha, juntamente com um hífen ao seu final, para indicar que o restante da palavra continua na linha seguinte. Esse hífen aqui, pessoal, nós chamamos tecnicamente de traço translineador. Traço translineador, tá? Alguns chamam de hífen, outros chamam de traço translineador. Quem nunca se fez essas perguntas aqui ao redigir um texto? Como devo separar a palavra, né, seguindo aí as regras de divisão silábica? Nós fazemos uma breve revisão dessas regras lá no nosso material escrito, tá? Então, se você tem dúvida, pode consultar lá para sanar suas dúvidas. Devo utilizar hífen ao lado, acima ou abaixo? Né? Ao lado, acima ou abaixo? Então, nós vamos conversar sobre isso. Devo repetir o hífen, né, na linha subsequente, o traço translineador na linha subsequente? Então, se você escreveu ao final da margem direita, na linha subsequente, logo abaixo, você também deve repetir o traço translineador? Vamos conversar sobre isso. E se a palavra já possui o hífen, né, como eu devo fazer? Então, vamos exemplificar. Estamos aqui diante de um exemplo também de um texto de aluno nosso. Percebo que ele deixou aqui um espaço, provavelmente a banca vai apenar esse espaço aqui, porque a próxima palavra seria economias. Aqui caberia perfeitamente as duas primeiras sílabas e um traço aqui translineador e continuaria a palavra na linha seguinte, tá? E olhem só, aqui abaixo, logo na linha 3, ele utilizou as regras de translineações perfeitamente. Serviços, então ele escreveu aqui servir, né? Não coube a palavra toda, usou o traço translineador e continuou a palavra aqui logo na linha abaixo. Na linha 4 também há uma utilização das regras de translineação. Exterior, colocou aqui a primeira sílaba, traço translineador e continuou a palavra logo na linha abaixo, tá? Então, essas regras que vocês têm de fazer. Se o traço do translineador couber aqui, logo após a última sílaba, né, que você vai escrever na linha, prefira inseri-lo aqui à frente da última sílaba, tá? Mas, caso contrário, você pode perfeitamente utilizá-lo abaixo da última sílaba. Perceba que esse candidato aqui, ele fez as duas coisas, né? Aqui no primeiro exemplo, equipamento, ele escreveu aqui o E, né? Que aí não coube aqui mais o traço translineador à frente, senão ele iria ficar aqui em cima, né? Em cima da margem aqui que a banca examinadora dispõe. Então, para evitar isso daí, o que ele fez? Ele colocou o traço translineador abaixo da última sílaba. E aí continua a escrita da palavra logo na linha subsequente, tá? Então, eu posso alternar. Perceba que nesse segundo exemplo aqui, o traço translineador coube perfeitamente. E aqui já no terceiro exemplo, ele não coube e também utilizou o traço translineador abaixo, tá? Então, você pode sim alternar, perdão, você pode sim alternar, tá? Seja à frente da última sílaba, seja abaixo da última sílaba, não tem problema com relação a isso, tá? O que não pode é colocar o traço translineador acima da margem, né, que a banca coloca ali na folha de textos definitivo, tá? Você não pode colocar o traço translineador acima dessa margem, porque em cima, né, dessa margem, porque você vai sofrer apenação, tá bom? Voltando aqui ao nosso slide. E pessoal, usem a translineação quantas vezes forem necessárias para redigir seus textos.
quantas vezes forem necessárias, tá? Não tem o menor problema de vocês utilizarem a translineação. Na verdade, a translineação ela é recomendável caso a palavra não caiba ali na linha que você está escrevendo, tá? Evite qualquer outro tipo de artimanha aí que você tenha desenvolvido que não seja a translineação para poder separar a palavra. E, por favor, esteja muito atento às regras de divisão silábica, né? Temos de dividir as palavras de acordo com as regras oficiais de divisão silábica. Não vá quebrar uma sílaba no meio, tá? Então, obviamente que temos de respeitar essas regras de divisão. Ok? Olhem só outro exemplo aqui que eu quero trazer para vocês. Isso daqui é o que vocês não podem fazer. Percebam que neste primeiro exemplo nós temos a palavra empréstimo aqui que o candidato utilizou. A palavra empréstimo ela não possui hífen, E o candidato o que ele fez? Ele utilizou aqui o primeiro traço translineador à frente da última sílaba e na linha subsequente ele também utilizou o traço translineador. Ele utilizou o traço translineador 2 vezes. E aí o que a banca fez? Apenou o candidato. E esse candidato ele foi apenado não só uma vez, ele foi apenado 3 vezes, porque nas 3 translineações deste parágrafo, nessas 3 primeiras, na verdade, porque você pode perceber aqui que tem mais uma. E aqui, pessoal, também um exemplo do que não deve fazer. Perceba que o traço translineador caberia aqui perfeitamente à frente da última sílaba. E ele utilizou onde? Ele utilizou ele logo aqui abaixo, tá? Então, se couber, prefira colocar à frente da última sílaba, tá? Então, o candidato ele sofreu aqui 3 apenações de translineação pelo fato de ter repetido essas translineações aqui na linha subsequente, tá? E, professor, quando eu devo usar, então, quando eu devo repetir esse traço translineador, o hífen, na linha subsequente? Na translineação de palavras compostas. Na translineação de palavras compostas ou uma combinação de palavras em que haja hífen, deve-se repeti-lo no início da linha subsequente, quando a partição coincide com o final de um dos elementos ou membros. Por exemplo, medidas anti-inflacionárias. Aí vamos supor que você está escrevendo anti-inflacionárias, né? Então você vai escrever na primeira linha anti, na segunda linha, né, na linha subsequente, quando for iniciar, bota lá o traço translineador e inflacionários. O primeiro deles é para caracterizar, né, a translineação e o segundo deles para caracterizar que aquela palavra já possui o hífen. Análise econômico-financeira. Análise econômico-financeira, que é a mesma coisa. O primeiro deles para demonstrar a translineação e o segundo deles para caracterizar que aquela palavra já possui o hífen. Beleza? Rasuras. Agora falaremos das rasuras. Um item extremamente importante. Aí muitos candidatos ainda insistem em rabiscar o texto, apresentar um texto feio, com muitas rasuras. Eu tenho certeza que essa não será a sua situação, não será o seu caso, porque você assistirá com atenção agora tudo isso que eu vou falar para vocês. Venham comigo, vamos nessa, não quero ninguém recebendo apenação com relação a rasuras. O que não se deve fazer, pessoal, o que não se deve fazer. O candidato aqui, ele escreveu, errou, né, a palavra e olha o que ele fez. Além de colocar parênteses, ele colocou 2 traços aqui em cima da palavra. Pessoal, isso aqui é a apenação na certa, não tem nem o que discutir com a banca examinadora. Não façam isso, pessoal. Não utilizem parêntese para rasura. Não utilizem traço duplo aqui para rasura. Tá? O que se deve fazer? Né? Não, vejam antes aqui, por exemplo, trago outro exemplo do que não se deve fazer. Perceba que o candidato errou aqui essa palavra, europeia, e ele tentou aqui forçar a barra, escreveu uma vez, aí foi lá, escreveu de novo e a palavra ficou desse jeito aí, ó, rasurada, né? Rasurada. Aqui é a mesma situação, econômica, e aí ele forçou aqui a barra, riscou pra caramba,
e a palavra ficou rasurada. Certamente recebeu 2 apenações nesse parágrafo de rasura, tá? Então, o que se deve fazer? Meu amigo, não tem erro. Você errou a palavra, simplesmente traço simples nela e a reescreva aqui, ó, posteriormente. Não tem problema. Errou a palavra aqui também, traço simples e a reescrevo aqui posteriormente. Não tem problema. Meus amigos, eu já presenciei textos, né, falando aqui de quantas rasuras podemos apresentar em um texto. Eu já presenciei textos com 19 rasuras que recebeu nota máxima no quesito de apresentação. Ou seja, até 19 a banca considerou tranquilo. Pode rasurar, reconheceu ali que errou, traço simples, começa a escrever logo a palavra ali à frente, né, da palavra rasurada e continua o texto numa boa. Até 19 não houve perda de pontos aí no quesito de apresentação. É um número até complicado, né, pessoal? Porque agora ficou aquela dúvida, será que a partir do 20º, do 21º, ali, quando virar a chave, a partir de 20 a banca já começa a penar? Ficou essa dúvida. Eu particularmente nunca vi um texto com mais de 20 rasuras e que recebeu nota máxima no quesito de apresentação. Até 19 eu já vi, e aí eu posso assegurar para vocês que a banca ela é generosa quando o candidato simplesmente coloca um traço na palavra rasurada e a reescreve posteriormente, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, reparem aqui nesta palavra, tá? Reparem nesta palavra aqui, mais. Vamos supor que você estivesse escrevendo, você escreveu mais com a ideia de adição, né? Mas você gostaria de ter escrito mas com a ideia de quê? De adversidade. E aí o que você pode fazer, pessoal? O que você poderia fazer nessa situação? E um detalhe, você já escreveu aqui posteriormente, né? Seu texto já está todo escrito, então não tem como mais você só riscar e escrever posteriormente. Por quê? Porque já o espaço já foi ocupado, né? Então, qual a postura que você deve adotar aqui diante dessa situação? Pessoal, você pode fazer exatamente o seguinte, tracinho simples aqui na palavra que você gostaria de anular e você pode escrever a palavra correta, né, acima dessa palavra, desde que, preste atenção, desde que ela esteja dentro das linhas, né? Você não pode ultrapassar essa margem aí das linhas. Eu já vi candidato também fazendo isso daí e recebeu nota máxima no quesito de apresentação. Não foi apenado, tá? Não foi apenado. Então, é uma técnica também que pode ser utilizada naquele momento em que você está fazendo a revisão do seu texto já está todo escrito e você bate o olho e fala, putz, faltou uma palavra aqui. E agora, o que eu faço? Faltou uma palavra. Ou escrevi a palavra errada. Né? Escrevi a palavra errada e aí você pode simplesmente reescrevê-la ali acima, né? Desde que esteja dentro das margens ali dessas duas linhas, da linha superior e da linha inferior. Agora, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Pessoal, em hipótese alguma, vocês podem fazer isso aqui, ó, riscar a palavra, faz aquela gaivotinha e escreve mas. Meus amigos, se fizer isso daqui, é apenação certa. Você sofrerá uma apenação e não cabe recurso, não tem jeito. Nenhuma banca examinadora aceita essa gaivotinha. Não faça ela no seu texto, pelo amor de Deus. Tá? São pontos preciosos que você não pode perder por causa desse descuido. Então, olha só como o candidato aqui faz perfeitamente aqui a linha 13, né? Errou a palavra, traço simples, escreva aqui posteriormente, não tem problema, errou a palavra, traço simples, a reescreva aqui posteriormente, sem problema algum. Agora falaremos das siglas, pessoal. Falaremos das siglas. As siglas, nós temos, obviamente, uma série de regras para serem seguidas para você utilizar as siglas, tá?
no nosso material escrito, eu falo a maioria delas. Aqui, eu quero trazer para vocês uma ideia geral. Uma ideia geral que é 99% das situações é exatamente isso aqui que você precisa de saber, tá? Então, como eu vou utilizar siglas no meu texto? Como eu posso utilizar as siglas? Vamos visitar aqui o nosso slide. Olhem só este exemplo aqui que eu achei perfeito de um aluno nosso também. Percebam que aqui a linha 3, ele escreveu Tribunal de Contas da União e a sigla logo em seguida entre parênteses, TCU. TCU. Tá? Então, você pode utilizar tanto o parêntese, como você também pode utilizar o quê? O travessão. Percebam aqui na próxima linha que o aluno escreveu Constituição Federal, né? E aí ele utilizou o travessão em vez do parêntese para poder utilizar a linha logo à frente da expressão Constituição Federal. Esse parêntese aqui, pessoal, não é da sigla, tá? Ele é porque o termo, a expressão toda, a citação da legislação está entre parênteses, tá? Então ele está fechando esse parêntese aqui. Ele não é da sigla. Então percebam que o aluno aqui, nesta oportunidade, ele utilizou travessão. Já nesta outra aqui, no TCU, ele preferiu parênteses. Agora, o que eu chamo a atenção de vocês, é um ponto extremamente importante, uma vez que eu escrevi já no meu texto TCU, Tribunal de Contas da União, e utilizei a sigla, no segundo momento que eu for citar TCU no meu texto, eu posso utilizar tão somente a sigla. Verifiquem aqui abaixo, tá? Então aqui nesse segundo momento ele utilizou só o TCU. Percebam que Constituição Federal é a mesma coisa, tá? Num segundo momento que a Constituição foi citada, utilizou-se aqui tão somente as siglas. Então é essa ideia que vocês precisam de ter. Eu vou utilizar sigla no meu texto, então num primeiro momento eu escrevo por extenso toda a expressão Tribunal de Contas da União, né? E aí eu coloco entre parênteses TCU, né? Ou travessão TCU. Muito cuidado para não colocar o hífen TCU. O hífen, pessoal, ele é pequenininho. Travessão ele é maior, como se fossem dois hífens. Então, para utilização de siglas, nós temos de utilizar o travessão. Então, faça um traço grande. Mostre à banca examinadora que esse traço ele corresponde a um travessão. Então, percebam aqui, ó, esse travessão aqui, ele está realmente grande. Ele não é o hífen apenas. Olha a diferença dele para esses traços translineadores aqui. Olha a diferença de tamanho, né? O aluno realmente destacou esse travessão. E outra coisa importante é exatamente isso que eu falei para vocês. No primeiro momento, utilize por extenso a expressão e a sigla. Num segundo momento, não tem problema de utilizar tão somente a sigla ao longo do seu texto. Beleza? Tranquilo? Certinho? Então, joia, vamos nessa. Marcação de parágrafos e termos sucessivos. Marcação de parágrafos e termos sucessivos. Professor, eu preciso de marcar os parágrafos e termos sucessivos, eu tenho de enumerá-los também, né? Não há essa necessidade em textos dissertativos, pessoal. Em alguns casos, como em provas de redação oficial, deve-se numerar para preservar, né, para respeitar o padrão ofício. Para quem já teve a oportunidade de estudar redação oficial e ler aí o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que inclusive saiu aí a nova atualização, estamos na terceira atualização do Manual de Redação Oficial, estava precisando, né, pessoal? Desde 2002, se eu não me engano, não tinha atualização e ocorreu agora, né, no ano de 2019. Então, há alguns expedientes oficiais que eles utilizam sim os números nos parágrafos, né? Lá no Manual de Redação ele fala que o ofício tem de numerar lá os parágrafos, né? Agora, aqui para textos dissertativos, provas de concursos públicos, não há essa necessidade, tá? Para provas cursivas em geral, não há essa necessidade. Tome muito cuidado. No exemplo ao lado, o candidato sofreu 6 apenações.
por ter feito marcações numéricas no início dos parágrafos. Olha só esse exemplo, pessoal. Olha só esse exemplo. Ele estava falando sobre as competências do TCU. O TCU tem jurisdição própria e privativa em todo o território nacional. E a ele compete. 2 pontos. 2 pontos. E aí ele começa aqui, ó. 1, aí colocou uma competência do TCU. 2, outra competência. 3. Pessoal, sabe o que a banca fez com isso daqui? 6 apenações. Foram 6 apenações do candidato. Nós entramos com recurso, mas a banca infelizmente não deferiu, né? Então, preciso de fazer essas marcações nos meus textos? Não há essa necessidade, pessoal. Basta utilizar aí as pontuações. Competências do TCU, 2 pontos. Começa a escrever cada uma delas subsequentemente ali, não precisa nem pular a linha, né? E você pode utilizar tanto as vírgulas para separar uma competência da outra, quanto o ponto e vírgula, caso, né, você já tenha utilizado aí a vírgula dentro de alguma competência. Para fazer uma pausa maior, utilize o ponto e vírgula. Não tem o menor problema, tá? Então, o que você não pode fazer é essa marcação numérica aqui de cada parágrafo. Se fizer isso, a banca vai apenar você. Beleza? Pessoal, vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula nós abordaremos um aspecto bem legal, que é como citar dispositivos legais em provas discursivas. Temos essa dúvida, né? Muitas provas aí nos exigem conhecimento acerca de determinadas leis, legislações, né? A própria Constituição Federal. Como a gente pode citar esses dispositivos legais no nosso texto? Há uma regra específica para isso, e é exatamente isso que eu quero compartilhar aqui com cada um de vocês. Certinho? Um forte abraço, até a próxima aula.